Olá, olá, olá! Vamos começando aqui mais uma live nessa quinta-feira. Nossa, tô louca. Quarta-feira, dia 28 de junho. Hoje, com a ilustre presença aqui da deputada federal Fernanda Melchiona, do pessoal do Rio Grande do Sul. Deputada, estamos juntas tentando provar que no Sul não tem só fascista, deputada. Eu tô convicta disso. Imagine, em Porto Alegre nós vencemos do Bolsonaro, em Fronteira Oeste também, região Sul também, não. Tem esquerda, É, e tem história de esquerda lá também. muito bom, muito bom. Eu tô dizendo isso porque aqui no nosso chat, de vez em quando a gente vem com tem essa história, não, no Sul é só assim, só, estamos nós aqui no Paraná, no Meteoro, e a Fernanda lá no Rio Grande do Sul, mostrando que não Exatamente, isso é mesmo. bem assim. Mas então, deputada, nós temos aqui alguns assuntos para conversar. Eu queria começar conversando sobre um assunto que aconteceu no Rio Grande do Sul, sobre a questão lá do trabalho escravo nas vinícolas. Daí a gente vai passar um pouquinho sobre uma fala que você fez recentemente na Comissão dos Direitos Humanos. Então, vamos lá. O que falta para transformarmos O que falta para transformarmos as fazendas que fizeram uso de trabalho escravo em comunas? Base constitucional já tem. Vamos perguntar aqui para a deputada Fernanda Melchiona. Então, vamos lá. Deputada, eu queria te mostrar rapidinho, antes de passar a palavra para você, trechos de uma fala que você fez na Comissão dos Direitos Humanos da Câmara no dia 22 de junho, né? Sobre o PL 1102 de 2023, que tratando lá sobre a possibilidade de expropriação de terras, né, relacionadas ao trabalho escravo. Vou mostrar aqui o trechinho. Tema da regulamentação, porque infelizmente tem sido usado a ausência de regulamentação para aquilo que está expresso na Constituição, que já havia sido agregado com uma luta social e política feita pelos trabalhadores, por todas as entidades que enfrentam o trabalho escravo, e ao mesmo tempo tem essas decisões judiciais que abrem brecha assim para que não se tenha tido ainda no Brasil uma expropriação de modelo, né, para mostrar que sim, quem usar da mão de obra escravizada terá suas terras expropriadas e tomara, né, num dos nossos projetos aqui que nós estamos propondo, além de ir para o INCRA e para a reforma agrária, possa ir direto para a mão dos trabalhadores que com autogestão possam produzir numa outra lógica de cooperativização, enfim, de trabalho coletivo. É sacanagem eu pegar e dizer que passar as terras, que são um meio de produção, direto para a mão dos trabalhadores, para eles se autogerirem, é sacanagem chamar isso de comuna? Eu acho que não é sacanagem, porque é algo plenamente factível, né? E que é óbvio, numa lógica do capital, numa sociedade, né, como a nossa, que é permeada pelos interesses, por um sistema político voltado a atender os interesses da minoria, né, daquele 1% da população, dos banqueiros, do agro, etc., parece algo irreal, quando na verdade é plenamente factível, né? Os modelos de luta coletiva pela reforma agrária ao longo da história do Brasil têm sido uma experiência de autogestão, de organização dos acampamentos, ocupações, etc. E, nesse caso, seria pedagógico, né, Sofia? Porque o que acontece? Já foi incorporado na Constituição justamente nesse artigo que trata da possibilidade de expropriação dessas terras que forem comprovadas com trabalho escravo, serem imediatamente destituídas e serem objeto de reforma agrária mediado pelo INCRA, né? Nunca foi usado. O judiciário, como instrumento ou órgão de classe, tem dito que falta regulamentação e nenhum caso no Brasil, nas dezenas, centenas de casos de trabalho escravo, né, encontrado ao longo dos últimos anos, nenhum caso teve essa expropriação. Eu acho que não seria necessária regulamentação, mas igual, já que não tem acontecido, nós fizemos um projeto também, né, que coloca, entre outras coisas, essa regulamentação e a possibilidade da autogestão, né, direta dos trabalhadores que foram escravizados, que sofreram com essa violência, com essa barbárie, né, que é o trabalho escravo ainda persistente no Brasil, né?
E dois, um outro aspecto da nossa lei que eu acho muito importante é a questão da responsabilidade solidária de quem terceiriza o trabalho. Porque o que aconteceu nas vinícolas lá no Rio Grande do Sul, tu acompanhaste bem. As 3 maiores vinícolas, que tiveram lucros milionários ao longo dos últimos anos, né, terceirizavam a colheita da uva. E aí lavam as mãos na hora de que a empresa terceirizada é flagrada com mais de 200 casos de trabalhadores né, sendo escravizados, com todas as barbáries promovidas, etc. Fizeram um termo de ajustamento de conduta, pagam uma multa, e é isso. Elas não tinham responsabilidade. Só que quando se terceiriza, se está assumindo a responsabilidade de ser corresponsável por degradação do trabalho, por descumprimento de direitos trabalhistas e, casos mais graves, o trabalho escravo. Então, essa nossa proposta abrange os dois aspectos. Nós fizemos, não que a gente tenha ilusão na Câmara dos Deputados, né, Sofia? O resto da fala tu deve ter visto no final. Sim. Eu, inclusive, faço esse alerta. Não. Podemos falar aqui ao vivo, tô por ti, tu manda aqui. Não, beleza, mas eu não tenho ilusão na Câmara dos Deputados, né? Porque a gente sabe que tem uma maioria da bancada ruralista e da própria extrema-direita que estão atacando justamente áreas mais caras a nós todos, né? O meio ambiente, os povos originários, porque querem aumentar a sua sanha de lucro e tomar conta das terras que são demarcadas, porque esse projeto do marco temporal permite desmarcar terras já demarcadas para os povos originários e inviabiliza as próximas, né, na prática. Então, eles querem avançar sobre os territórios indígenas e tem um movimento dessa mesma bancada ruralista no sentido de flexibilizar a lei do trabalho escravo nos artigos do Código Penal que determinam o que é o trabalho escravo. Né? São 4 tipos, né, de situações análogas à escravidão que tipificam o trabalho escravo no Brasil, então eles querem flexibilizar isso, né? Deixar só casos de cárcere privado, enfim, tirar a parte das dívidas que vão rolando e a pessoa deve para a dívida, a questão das condições degradantes de trabalho, a super escala de trabalho, enfim, todos os outros temas que tipificam o trabalho escravo no Brasil. E um segundo tema, eles querem flexibilizar a lista suja, né? Porque essa lista, ela é muito importante, porque fica o CNPJ da empresa, e eles querem tirar o CNPJ da empresa para botar o CPF. Então vai estar lá o nome do CPF, eu não vou dar nem o meu, nem o teu, porque a gente, né, condena, mas digamos, o João é proprietário de uma fazenda de arroz que foi pego o trabalho escravo, vai estar no nome dele, que tu não sabe quem é o João das Cove, né? Mas se tu tem o nome da empresa, tu dificulta bastante a vida dessa empresa no sentido de pegar empréstimo com os bancos públicos, bancos privados e a própria questão internacional, né? Enfim, da fiscalização internacional das condições de trabalho no Brasil. Então, qual é o alerta que eu fiz no final da fala? Que o tema é que a gente precisa alterar a correlação de força de fora para dentro da Câmara dos Deputados, porque a toda semana são casos gravíssimos. Eles ficam na imprensa um tempo, passa o clamor da imprensa, a bancada ruralista segue tentando flexibilizar essas normas ou empatando o avanço na legislação para permitir medidas mais duras, né, mais radicais no sentido de ir à raiz dos problemas no que diz respeito a quem usa, né, trabalho escravo em pleno 2023. Quando você fala de aumentar a correlação de forças de fora para dentro, você basicamente está dizendo a pressão da sociedade civil, em vez de tentar, dentro da Câmara, buscar uma articulação, tentar com que os movimentos sociais façam essa pressão. Seria isso ou eu entendi errado? Não, com certeza, né? Eu digo bem isso, né? Os movimentos sociais populares, os movimentos de trabalhadores, os movimentos que combatem o trabalho análogo à escravidão, os movimentos antirracistas, os movimentos, né, de uma forma geral, porque, claro, tem cor, né? O trabalho análogo à escravidão no Brasil, a maioria negros, né? Como foi pego lá nas vinícolas no Rio Grande do Sul, ou nos casos ainda mais difíceis de fiscalizar, né? Mulheres em condição análoga à escravidão, como, enfim, essa moça, senhora na casa do desembargador, né, que viveu em condições degradantes, sendo
né, uma escravizada moderna, na prática, e são casos mais difíceis, né, de pegar, porque precisa de uma denúncia externa, no sentido da própria fiscalização da Conatrade, dos auditores fiscais do trabalho e tal, mas também, né, mulheres negras. Se a gente pega os casos que tem recentemente, foram mais de 2.000 casos, né, o ano passado, e tem um dado, sabe, Sofia, que eu ouvi de uma ONG no início desse ano, a Walk Free, que estima que sejam 1 milhão de casos no Brasil, porque eles fazem a prospecção país por país, né, conforme as autuações, e a prospecção da onde o Estado não entra, né, para proteger esses trabalhadores, não recebe a denúncia, que as pessoas não conseguem fazer a denúncia, porque, claro, são coagidas, ameaçadas, agredidas, até assassinadas, como aconteceu naquele caso de Unaí, dos auditores fiscais do trabalho, que foram assassinados indo fiscalizar as condições de trabalho o trabalho análogo à escravidão na região, né? Então, é um tema que sensibiliza quando aparece na imprensa esses casos, mas que depois que sai dos holofotes da imprensa, o movimento de pressão sobre a Câmara dos Deputados, sobre os órgãos de fiscalização diminui. E a gente tem que fazer um movimento de fora para dentro com os movimentos sociais populares, né, com a luta organizada dos trabalhadores e trabalhadoras para combater a escravização moderna. Nem sei se dá para dizer moderna, né? Porque é muito antigo a escravização, né? Se fala do capitalismo moderno do Brasil, que em pleno 2023 ainda convive com formas análogas à escravidão, com trabalho escravo, né? Com essa barbárie que centenas de milhares de trabalhadores, infelizmente, são vítimas no nosso país. Perfeito, perfeito. Muito obrigada e todo apoio à sua luta aí na Câmara, que da nossa parte. Vamos passar para o assunto de ontem à noite, na verdade, né? Inelegibilidade Bolsonaro. Já temos o primeiro voto no julgamento da inelegibilidade. A palavra é difícil. Já temos o primeiro voto no julgamento da inelegibilidade do Bolsonaro. O relator, Benedito Gonçalves, votou favorável à punição. E agora? Olha, eu acho que é muito importante o voto do Benedito. Infelizmente, né, não foi um raio no céu azul. Nós estamos vendo a votação de uma ação específica daquela reunião com mais de 100 embaixadores em 22 de julho de 2022, que o Bolsonaro abusou do poder político, é óbvio, né, para fazer um espantalho em relação às urnas eletrônicas e já fazer uma antessala de um discurso golpista que culminou no 8 de janeiro. Eu tenho certeza que nós vamos chegar lá, porque nós vamos tratar de CPMI, né? E, ao mesmo tempo, teve o abuso do poder político e teve o uso indevido dos meios de comunicação para veicular essa narrativa mentirosa e golpista, né, do Bolsonaro. O voto foi muito duro em relação a isso, e eu acho que ele será julgado inelegível, né, tendo a achar pela composição e pelas fartas documentações, né, do que aconteceu naquela reunião do 22 de julho, que é o mínimo, o Bolsonaro se tornar inelegível, mas é um passo importante na luta contra o golpismo, no sentido de que é um passo, né, Sofia? Primeiro, claro, acompanhar o final do julgamento, esperando que não tenha vistas, que tem sido a tentativa, né, do bolsonarismo de que algum dos ministros, ou indicado por eles, o Nunes Marques, ou o outro que já disse que vai dar o voto na próxima sessão, que vai começar abrindo seu voto. O Raul Araújo, né? O Raul Araújo, né? Que era uma das tentativas dele, né? Que pedissem vistas para protelar o julgamento. Só para localizar o pessoal, não sei se vocês lembram daquele caso do Lula Palusa, que teve um juiz do TSE que tentou impedir as pessoas de fazerem, os artistas de fazerem manifestações favoráveis ao Lula. É desse juiz que nós estamos falando, Raul Araújo, que vai participar aí da votação da inelegibilidade do Bolsonaro. E que o bolsonarismo estava tentando usar no sentido de pedir vistas, embora tenha também um prazo regimental agora para as vistas, né? Não é como era antigamente, que o cara pede vistas e pode ficar 2 anos sentado em cima do processo, né? Então, igual teria um prazo regimental que levaria o final do julgamento para setembro, né? Mas eu espero que não aconteça o pedido de vistas, acho que como se diz, impossível
né, que o Bolsonaro não seja condenado, mais do que se foi visto a olhos nus por todos nós que assistimos aquela reunião estapafúrdia, né, com os embaixadores, que envergonhou o Brasil internacionalmente, mas Ele mais do que isso, transmitiu pelo Facebook, né? Ele ao conseguiu vivo. cometer um crime eleitoral transmitindo no próprio Facebook. Exatamente, no próprio Facebook, nos meios de comunicação do próprio governo, por isso também abuso de poder político. E assim, é muito importante a inelegibilidade, porque é mostrar que não vai ter uma leniência como teve em outros momentos na história, né? A gente não esquece que em 2018 foi sentado em cima do processo que denunciou o uso em massa das fake news, com 3 ou 4 crimes cometidos pelo Bolsonaro, então candidato, lembra? Que eram aquelas empresas de fora que produziam fake news e que eram financiadas também por Caixa 2, ou seja, era 3 ou 4 crimes eleitorais cometidos pela chapa Bolsonaro-Mourão, né? Ali em 2018, que, enfim, ficou nas cantilenas do passado. Então, que bom que agora, né, tem um voto contundente e forte do Benedito, que eu acho que vai ser acompanhado pelos outros juízes, mas, ao mesmo tempo, além de comemorar essa ineligibilidade, palavra difícil, que é muito importante, e que é uma vitória, né, contra o golpismo, é importante entender como um passo. Por quê? Primeiro, né, a luta contra o bolsonarismo segue. Né? O que nós vimos ali, e nós vamos entrar na CPMI, é um discurso orquestrado que foi veiculado durante 2 anos no Brasil para criar as condições de uma tentativa golpista, que não prosperou por falta de apoio social, mas que era a intenção do bolsonarismo, né? Desde o início, desde quando estava no governo, muito antes da eleição de 2022, e vendo que ia perder a eleição de 2022, eles construíram uma narrativa que se centrou em 2 eixos: urnas eletrônicas, por um lado, né? E o espantalho das urnas eletrônicas, etc., para deslegitimar o sistema eleitoral brasileiro, e no outro, uma interpretação golpista e ditatorial do artigo 142 da Constituição para justificar uma tentativa de um golpe militar de novo tipo, não igual ao 64, né, mas de outro tipo nos anos 2000. Foi o que eles tentaram, e que culminou no 8 de janeiro, nós chegaremos lá. Mas por que isso? Porque é muito grave esses crimes. Esses não são crimes só para deixar o Bolsonaro inelegível. São crimes combinados com os crimes contra a humanidade. E eu quero lembrar aqui para a Sofia, no Meteoro, que uma das primeiras entrevistas que nós falamos de genocídio publicamente no Brasil, muito antes do termo genocídio entrar em voga na vanguarda social brasileira, foi aqui no Meteoro, eu e o Álvaro conversando sobre a postura do Bolsonaro. Eu estava, como os brasileiros naquele momento, agoniada com o que estava acontecendo, com as milhares de pessoas morrendo diante da aliança do Bolsonaro com o vírus, né? E nós começamos a cunhar esse termo. Esses crimes contra a humanidade, Sofia, são imprescritíveis e inafiançáveis. Isso aconteceu no caso da Covid-19 e a forma como o Bolsonaro tratou. O Brasil poderia ter perdido muito menos vidas, e não são números, são pessoas. Né? Os especialistas falam em 400 mil vidas perdidas pelo atraso da vacina e pela forma como o governo federal lidou com a pandemia, mandando cloroquina ao invés de oxigênio para Manaus, né? Fazendo propaganda da ivermectina ao invés de fazer a defesa das medidas sanitárias, etc. Então, 400 mil vidas foram perdidas. E no caso, também gravíssimo, e também crime contra a humanidade, do genocídio indígena, no caso dos Yanomamis, que o Bolsonaro e o governo foi notificado 21 vezes, enquanto os garimpeiros ilegais contaminavam as crianças, né, e os indígenas com mercúrio ilegal, enfim, e as coisas do garimpo ilegal, e foram 540 vidas perdidas, né, a maioria de crianças. Isso é crime imprescritível e inafiançável. Então, a luta política tem que seguir sendo para que o Bolsonaro vá para a cadeia, para que haja uma investigação no núcleo duro da extrema-direita brasileira, responsabilizando pelo conjunto de crimes promovidos contra o povo brasileiro no período do bolsonarismo no governo e fora dele, como foi no caso do 8 de janeiro, que já estavam fora, mas orquestraram, né, a intentona golpista do 8 de janeiro. Perfeito. Deputada, eu queria te perguntar uma coisa antes da gente encerrar esse assunto, que no julgamento, né, no voto do Benedito Gonçalves, ele votou favorável à inelegibilidade do Bolsonaro por 8 anos, né, mas ele isentou o Braga Neto, que foi o candidato a vice, né, na chapa junto com o Bolsonaro em 2022. Como você vê isso? Eu vejo como
um erro, por um lado, né? Porque o Braga Neto foi parte, né? Foi parte do espantalho das urnas eletrônicas, foi parte da narrativa golpista que culminou no 8 de janeiro. O Braga Neto, junto com Heleno e tantos outros, né, dessa alta cúpula do exército bolsonarista, tentaram e se manifestaram em vários momentos, né, fazendo ameaças às liberdades democráticas, e eu acho que mais do que um erro do Braga Neto não ser responsabilizado, eu vejo já, Sofia, um movimento que é um movimento político parecido com o final da ditadura civil-militar, quando o movimento democrático, a luta dos estudantes, dos operários, dos trabalhadores, e uma unidade de ação com setores, né, que, enfim, lutavam pelas liberdades democráticas, garantiram a derrota da ditadura civil-militar, teve um movimento lento, pactuado e gradual, né, de preservar a alta cúpula do exército, aqueles que foram responsáveis por crimes contra a humanidade. É o que a gente fala sobre a ausência de justiça de transição no Brasil, né? O único país da América Latina que não responsabilizou os golpistas, os torturadores, os assassinos, os empresários que financiaram a ditadura civil-militar, etc. E eu vejo que agora, de uma certa maneira, vai tentando se fazer via judiciário, pelo menos nessa decisão, uma tentativa de separar o exército ou a alta cúpula do exército, que também flertou, fomentou e, enfim, foi parte do discurso golpista no Brasil no último período. Nós estamos falando, nesse caso, da isenção do Braga Neto, né, por parte do voto do Benedito, mas eu vejo esse movimento, inclusive, mais no geral, né, porque tu vê, 8 de janeiro. 8 de janeiro foi a demonstração desse ápice, os QGs dos acampamentos golpistas ficaram na frente do exército desde o final do segundo turno da eleição. Todos sabem, e aqui na CPI da CLDF, né, que está o Fábio Félix lá pelo PSOL, representando a nossa bancada aguerrida, me passou já o material de que várias vezes foi tentado levantar o acampamento e que o exército não deixou, né? No próprio 8 de janeiro, o Júlio Arruda foi demitido porque não deixou e, enfim, enfrentou o ministro da Justiça, o Flávio Dino, dizendo que não era para mexer no acampamento golpista. Só no outro dia, né, ele foi debelado e as pessoas foram presas, o que deu tempo, obviamente, de fuga. Isso não é à toa, não foi assim, um despreparo, é porque tinha muita gente do exército, é porque tinha viúvas, né, de esposas, enfim, e vários relatos desse tipo, e pessoas da alta cúpula. Eu não generalizo, né, nós estamos numa luta muito importante com soldados e praças das Forças Armadas diante da desigualdade promovida pelo governo Bolsonaro na reforma da Previdência deles, na reforma dos militares, que penalizou os de baixo, né, sargentos, cabos, soldados, etc. Mas nós sabemos que na alta cúpula do Exército Brasileiro teve uma alta latência golpista, né? Tanto é que o governo Bolsonaro foi o governo com mais presença de militares no governo, em alta cúpula, com poupudas gratificações, com benesse, com não sei o quê. Em vários momentos se ameaçou as liberdades democráticas e tem alguns personagens que são centrais. O Braga Neto é um deles. E se a gente não fizer justiça de transição aqui, de novo o Brasil não vai se reencontrar com a sua história, né? Vai deixar dentro do exército uma ala golpista que pode até ser herdeira da ditadura civil-militar, já que não teve responsabilização pelos crimes lá de trás, e vamos perder a oportunidade, guardada as devidas proporções, de fazer a justiça de transição dos crimes do presente, de uma mesma ala, né, um setor golpista, porque é óbvio que é urgente fazer, né, essa justiça de transição e, óbvio, pensar em reformas e uma reestruturação, né, na própria estrutura militar do Brasil. Perfeito. Acho que agora a gente pode passar para a questão da CPMI. Vamos começar com essa aqui. Bastava o Bolsonaro pedir e nada do que vimos no dia 8 de janeiro aconteceria. Seu eleitorado seria apaziguado e voltava para casa. É isso que o coronel Jean Lavande Jr. disse na CPMI dos atos golpistas. Vamos antes de passar aqui, ver essa fala? Então, só dando contexto, né? O coronel Lavande, ele virou alvo graças a mensagens encontradas no celular do tenente-coronel Cid, o ajudante de ordens do Bolsonaro, mensagens como essa aqui, que ali, ó, Sidão, pelo amor de Deus, cara, ele deu a ordem que o povo tá com ele, cara. Se os caras não cumprirem, o problema é deles, acaba o exército brasileiro. Se esses caras não cumprirem a ordem do comandante supremo,
Como é que vou aceitar a ordem de um general que não recebeu, que não aceitou a ordem do comandante? Pelo amor de Deus, Sidão, pelo amor de Deus, faz alguma coisa, cara. Convence ele a fazer. Ele não pode recuar agora. Ele não tem nada a perder, ele vai ser preso. O presidente vai ser preso. E pior, na papuda, cara. Então, esse é o tipo de mensagem que esse coronel Lavande trocava com o Mauro Cid. Obviamente, ele foi questionado sobre isso quando ele foi prestar o depoimento dele na CPMI dos atos golpistas, no dia 27 de junho. Então, vamos ver a fala? Que podia levar alguma convulsão social, alguma revolta, algum problema na segurança, foi o que eu falei, porque as pessoas estavam querendo entender como é que aquilo terminaria, como é que aquilo seria dissipado. A ideia minha, desde o começo, desde a primeira mensagem com o Tenente Coronel Cid, foi que viesse alguma manifestação para poder apaziguar aquilo e as pessoas voltarem às suas casas e seguir a vida normal. Aquela mensagem que eu acabei de ler para vocês, ele está dizendo que o que ele queria era que o Bolsonaro apaciguasse a população. Manifestação da parte de quem? Que houvesse alguma manifestação para apaziguar os ânimos, da parte de quem? Aí quem está falando é a senadora Elisiane Gama, né, relatora da CPMI. Então, da parte do governo naquela época formado, essa é a minha opinião. Do ex-presidente Bolsonaro? Sim, a minha intenção, o ex-presidente Bolsonaro, ele tinha uma liderança sobre a população, pelo menos seu eleitorado. O presidente Bolsonaro, após o resultado das eleições, houve uma iniciativa de paralisação de caminhoneiros no país, em vários estados. E o presidente Bolsonaro solicitou a todos eles que cancelassem, que impedissem aquilo. Eles voltaram ao trabalho, desimpediram, liberaram as rodovias. Então, a minha intenção sempre foi alguma atitude daquela época do presidente para que aquelas pessoas que estavam há quase um mês, porque a primeira mensagem foi tocada dia 30 de novembro, voltassem às suas casas, voltassem à normalidade. O Brasil precisava progredir, o Brasil precisava ir, o Brasil precisava avançar, voltar à sua normalidade. Essa foi a minha intenção. Fernando, eu acho muito interessante que nessa fala dele, porque na tentativa deles tirar o dele da reta, vamos colocar dessa forma, na prática ele está colocando o Bolsonaro na reta, né? Porque a conclusão que dá para chegar daquela fala ali é justamente, escuta, se o Bolsonaro tivesse falado para o pessoal voltar para casa, tivesse apaziguado, nada daquilo teria acontecido. Sofia, eu fico impressionada como são corajosos no WhatsApp e covardes quando chegam no espaço coletivo, né? Até o Lavande, esse teve que levar a listinha, né, do não, como é que é, não caguete, deixa eu ver se eu tenho o cacuete, aí há dúvidas, né, do que era, se era para ele não ser X9 ou não ter cacuete, que era para não se exaltar, para se alimentar e tal, o tamanho, o grau de medo que ele estava da CPMI, né? Só que eu acho grave que o cara chegue lá, minta daquela maneira, frente aos deputados e senadores e enfim, depois vai embora sem nenhuma responsabilização, né? Porque ele tinha a obrigação de falar a verdade, inclusive sob juramento, né? Poderia ter dado voz de prisão para ele dentro da própria CPMI, né? Já tinha acontecido com Silvinei na oitiva anterior, e da mesma maneira, né? Agora ele vai contando uma conversa mole para boi dormir, que, claro, né, se pode interpretar como bom, Bolsonaro não atuou para pacificar, que era isso que ele estava falando, mas a gente sabe que não é essa a verdade, assim, porque eu acho extremamente grave, né? Extremamente grave. Na verdade, 3 elementos que unificam e que mostram como eles flertaram com a tentativa de golpe e tentaram, né? E queriam tentar o golpe no Brasil. Veja, o Anderson Torres, que era o ministro da Justiça do Bolsonaro, ao perder a eleição, vem para ser secretário da Justiça aqui no GDF. Já tinha acontecido o 12 de dezembro, não podemos nos esquecer que 50 translocados, né, quebraram lá a frente da Polícia Federal, ninguém foi preso, era meia dúzia de gente, eu nunca vi um troço desse. Já fiz passeata com 100 mil pessoas em Brasília e tu não chega nem perto na esplanada, nunca vi. 50 tocou horror como tocou no dia 12 de dezembro, ou 5 ou 10 mil pessoas, não sei bem assim, mas não era mais do que isso, no 8 de janeiro, né? Então, tu tem
o secretário de Justiça agora, no GDF, que era do Bolsonaro, que fez um trabalho de bolsonarização do Estado brasileiro. O Anderson Torres é um quadro da extrema-direita. Ele organizou a bolsonarização do aparelho do Estado, via quem botou na PRF. Vamos lembrar tudo que eles fizeram na Polícia Federal para tirar delegados independentes e banir investigações, para blindar a família Bolsonaro, etc. Tudo isso foi sob o comando do Anderson Torres. Então ele veio para virar secretário. Aí ele tira férias, vai para os Estados Unidos, né, deixa lá no subcomando, que, enfim, não botou as tropas de prontidão, tem todo um apagão na segurança pública no 8 de janeiro. Dentro da casa do Anderson Torres é encontrada uma minuta golpista. A mesma minuta golpista que era objeto de debate do Mauro Cid no WhatsApp, com coronéis, outras pessoas, né, da extrema-direita, mas incluindo o Lawande, que era um coronel influente dentro das Forças Armadas, não era, né, nenhum que nunca teve. E eles tentavam ali, numa combinação, um discurso para a base social, deslegitimando para a base social da extrema-direita, que é minoritária, mais violenta, né? E que foi estimulada durante os anos de governo Bolsonaro nas passeatas que ele mesmo comandava e usava o aparelho do Estado para fazer, motociata, passeata, imagine, manifestação em pleno início da Covid, com faixa pedindo o fechamento das liberdades democráticas, o artigo 142. Então, antes da vacina, né? Sempre é bom destacar. Antes da vacina. Não, muito antes. Assim, no primeiro mês que a gente estava desesperado com a Covid, preocupado com o povo brasileiro, o cara estava fazendo isso, né? Depois do 7 de setembro de 2021, que ele organiza, né? Via aparato do Estado e via a ramificação da extrema-direita nos estados, passeatas golpistas que vão construindo uma narrativa. Uma narrativa. A principal que, delas... aliás, ele recebeu uma multa, né? Por não estar usando máscara nessa... O Bolsonaro recebeu uma multa por não estar usando máscara nessa manifestação de 7 de setembro de 2021. Foi 7 de setembro, eu não me lembrava se era de uma motociata, porque também foram tantas, né? Não, foi no 7 de setembro de 2021. 7 de setembro, né? Então, ele faz essa combinação, o discurso para a base social, fraude, etc, etc. E já ia botando ali a turma da alta cúpula, mas mais alguns, o tema do artigo 142, que é a base da minuta golpista encontrado no secretário de segurança do GDF e no ajudante de ordens do Bolsonaro, que é o braço direito e o braço esquerdo das duas pernas. O ajudante de ordens do presidente da República é o cara que está 24 horas por dia do lado do presidente da República. É óbvio que o Bolsonaro não ia pegar o celular dele e ele mesmo ficava mandando minuta golpista, né, gente? Mas é assim, é só juntar, liga os pontos, que essas mensagens trazidas à tona a partir da prisão do Mauro Cid, no caso da vacina, e que se permitiu investigar as comunicações dele, coloca o Bolsonaro no centro da trama golpista, que não deu certo no 8 de janeiro, pela falta de adesão do povo, eu não tenho dúvida, porque teve QGs golpistas, teve os acampamentos, teve a obstrução de rodovias, mas isso era amplamente minoritário frente ao tamanho do povo brasileiro, né? Não eram grandes mobilizações, não, eram mobilizações pequenas, radicalizadas. Eu não gosto de usar a palavra radicalizadas porque eu acho bom a ideia de ir à raiz dos problemas. Nesse caso, não é extremada, né? Enfim, violentas, né? E que culminaram nessa vinda a Brasília, orquestrada pelos financiadores empresariais, né? Com a tentativa de aí construir uma saída, uma cara para o golpe, né? Que é a minuta golpista, que é isso, declarar que o TSE estava impedido, que teve fraude, que uma junta militar assumisse o poder, era isso que eles queriam, né? E que, claro, foi derrotado, inclusive, porque não teve apoio do povo brasileiro, mas que o Bolsonaro é o chefe dessa construção ideológica, narrativa e política dos últimos 2 anos de uma tentativa golpista no país, por favor, isso é o básico. E que o Lawande foi para a CPI mentir, né, também é evidente. Eu gostei quando a Elisiana pergunta, não vem infantilizar a CPI, eu acho que sim, acho que ele, né, tentou de tratar deputado, senador né, assim, como se não juntasse Lé com Cré com as próprias mensagens dele, está explícito, né? Ele fala explicitamente para chamar o golpe, né? Mas, de qualquer maneira, eu acho que essa luta para não ter anistia, essa mobilização, ela é fundamental que exista, até para que a CPMI, né, chegue aonde tem que chegar, né? Que é o mandante
dos crimes, enfim, dessa organização criminosa da extrema-direita no Brasil, né? Perfeito. Só antes da gente encerrar esse corte, deixa eu só mostrar a imagem que a deputada falou lá no começo da pasta dele, que eu acho essa imagem muito boa. Ali na pasta do Lavande, na CPMI, a Gabriela Bilocco, fotojornalista, conseguiu tirar essa foto. Tem ali, ó, se alimentar, não aloprar, não gesticular, sem caguete, não perca emocional, mãos juntas, oração, cara serena. Não, e é sem caguete, né? Sem caguete. Não é sem cacuete, como ele tentou dizer depois, né? Por favor. É sensacional. Mas, enfim, a gente vai continuar falando desse assunto. Vamos para só separar num outro corte. O coronel Jean Lawande Jr. Disse à CPMI dos atos golpistas que não queria golpe, só queria apaziguar o país. Tanto não convenceu que já teve deputado pedindo a sua prisão ao Ministério Público Federal. Tá. Explicando aqui o contexto, a gente já falou disso em um outro corte, você pode procurar aqui se você quiser, mas enfim, o coronel Jean Lawande Jr. foi prestar depoimento do CPI do 27, do dia 8 dos atos do dia 8 de janeiro, né, atos golpistas, no dia 27 de junho. Lá ele foi questionado sobre mensagens, onde ele pedia que o Cid, o ajudante de ordem do Bolsonaro, instigasse o Bolsonaro a dar a ordem. Todo mundo entendeu como dar um golpe. Ele insistiu que era para apaziguar, não convenceu. Nem a Elisiane Gama, a relatora, nem o Arthur Maia, o presidente, nem ninguém. Daí eu vou pegar e mostrar aqui rapidinho um pedacinho de uma fala do deputado Rogério Correia, do PT, sobre esse, respondendo a fala do Lawande. O peixe morre pela boca. Você já ouviu esse ditado? Que a mentira tem perna curta, você já ouviu? O senhor vai continuar mentindo e culpar o presidente Bolsonaro? O senhor está mentindo. Eu vou provar que o senhor está mentindo. O senhor é um mentiroso, coronel. O senhor não está tergiversando, o senhor está mentindo. Deputado, me permita dizer. Veja bem. Daí o que acontece ali é que o Arthur Maia, presidente da CPMI, interrompe ele, mas o Rogério Correia continua depois. Mensagens em celulares de aliados de Bolsonaro evidenciam plano de golpe e prisão de Moraes. Isso no dele, mas no Major Ailton e no Coronel Elcio. Todos três falaram de golpe de Estado, lá insinuaram golpe de Estado. Por isso, ele não está aqui dizendo a verdade. Se ele estivesse dizendo a verdade, ele estaria dizendo que o presidente não deu ordem para apaziguar o país, que é a tese dele. Que o presidente Bolsonaro, ao fim e ao cabo, não deu ordem para apaziguar o país. Mas a ordem que o presidente não deu foi a ordem para fazer o golpe. Essa ordem ele não deu aqui, embora ele tenha dito que não o fez, não porque fosse um democrata, mas porque ele não confiava no comando das Forças Armadas. Daí isso a gente pode até ver aqui nas próprias mensagens que foram trocadas entre o Lawande e o Cid, que aqui na mensagem que já li lá no outro corte, o Lawande falando para o Cid que o Bolsonaro não podia recuar, e daí o que o Cid responde: mas o presidente não pode dar uma ordem se ele não confia no ACE, Alto Comando do Exército. Então, bem aquilo que o Correia estava falando. Daí, nós tivemos aqui uma manchete do Congresso em Foco falando, né, após depoimento na CPMI, deputado pede prisão de Lawande. Ele está se referindo aqui a uma notícia crime do deputado Duarte Júnior, do PSB, que pediu ao Ministério Público Federal a prisão do Lawande por falso testemunho, né? Eu acho ótimo, viu, Sofia? Eu tinha visto que o Duarte tinha pedido, o deputado Duarte, e acho que podia ter pedido na própria CPI, né, CPMI. Podia ter pedido, ter dado voz de prisão ali mesmo, porque tem essa prerrogativa, enfim, mas que bom que entrou com esse pedido. E eu acho que é muito lúcida, assim, a conclusão ali que o Rogério chega no final da fala. Não é que o Bolsonaro não deu a ordem porque não queria, é porque ele testou e não viu força social para fazê-lo, não tem uma conjuntura internacional que permitisse, né? O fato do Trump ter sido derrotado nos Estados Unidos é muito importante para o desdobramento da própria luta democrática no Brasil, foi muito importante para 2022 a luta democrática no Brasil e, claro, a luta contra a extrema-direita no mundo, né? Na verdade, os dois principais pilares da extrema-direita mundial,
Trump e Bolsonaro foram derrotados eleitoralmente, mas, digamos, se em 2022 o Trump fosse presidente, talvez fosse uma outra conjuntura internacional, né, para uma narrativa, uma tentativa de golpe, um novo tipo de golpe, no sentido da conjuntura internacional mesmo do país. 2, pouca força de mobilização, né, de luta, enfim, como eu disse, a base, uma coisa é os votos no Bolsonaro. Isso é uma coisa, né? Enfim, quem faz o apoio eleitoral, né? Claro que aí nós temos LGBTfóbicos, machistas, racistas, o núcleo duro da extrema-direita, mas também temos desiludidos, pessoas que, né, votam equivocadamente, dão um tiro no seu próprio pé, mas obviamente nem todo mundo é fascista, né? Ao contrário, temos que tentar diminuir esse espaço eleitoral, né, e político da extrema-direita, né? Mas eu digo a base da extrema-direita. Foram atos pequenos, né? Embora ele tenha feito uma mobilização permanente nos 3 anos de governo para ir construindo uma narrativa e uma extrema-direita organizada no Brasil, mas não tinha força social para impor um golpe. E eles tentaram de todas as maneiras. Quando viram que, bom, não ia ter respaldo, não deram a ordem, entre aspas, que ordem seria esse documento do Bolsonaro dizendo que não reconhece a eleição do TSE, o pedido de prisão, a decretação de garantia de lei de ordem, a minuta golpista que se viu na casa do Anderson Torres e no celular do Mauro Cid. Sim, mas não é que ele não queria, ele tentou, ele flertou, ele construiu uma narrativa para tentar dar um golpe, não teve força social para fazê-lo, óbvio, não deu o golpe justamente porque viu que não tinha condições de impor uma virada reacionária no Brasil. Até porque as lutas democráticas e a resistência democrática que foi feita ao longo dos 4 anos de governo Bolsonaro também foi forte, né? Nós temos uma ampla maioria do povo que resistiu bravamente diante da tentativa de aventura golpista do Bolsonaro e do bolsonarismo nos últimos anos. Então, eu acho que é importante esse preâmbulo. Agora, isso faz do Bolsonaro inocente? Claro que não. Faz dele o culpado, inclusive, do 8 de janeiro, né? Da construção de uma lógica, de uma narrativa, de uma estrutura organizada da extrema-direita, golpista, violenta, que promoveu as barbáries no 8 de janeiro. E motivo para a prisão do Bolsonaro é o que não falta. Para vários. Se tu pegar crimes contra a saúde pública, charlatanismo, crimes contra a humanidade, crimes contra os Yanomamis, crime contra o sistema eleitoral, enfim. Então, assim, crime é o que não falta, né? Mas é importante, inclusive, para fazer o debate da CPMI do 8 de janeiro, para que essa CPMI também tenha alguma coisa, né, Sofia? Não é só ficar... Eu acho que a verdade precisa ser reconhecida, evidentemente, mas que tenha uma luta política e social que permita que ela seja um passo também na luta para não ter anistia no Brasil, para que se tenha responsabilização da extrema-direita e dos golpistas. Perfeito, perfeito. Eu acho que a gente pode passar para o nosso próximo assunto. Vamos falar um pouquinho do Plano Safra. Eu explico o que é, vamos lá. Foram anunciados os Planos Safra, o Programa de Financiamento Agrícola, né? As cifras bateram recorde. O que os valores destinados aos grandes latifundiários de um lado e aos pequenos produtores do outro dizem sobre os planos do governo? Tá, vamos lá, do que eu estou falando. Na terça-feira, dia 27, saiu o Plano Safra, né? Vamos pegar essa manchete aqui do Poder 360. Lula anuncia Plano Safra de, olha ali o valor, 364,22 bilhões. O novo pacote é um aceno ao agronegócio e supera o de 340 bilhões que foi aí do Bolsonaro, né? E daí no texto eles dizem ali, ó, o tamanho do novo plano, que será o primeiro novo governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, é um aceno aos ruralistas, setor que não é tão simpático ao presidente e andou de mãos dadas com o Jair Bolsonaro no último governo. Tanto andou de mãos dadas que eu acho que vale a pena lembrar disso, que mais lá no começo do ano, na AgriShow, que é o maior evento do agronegócio na América Latina, eles desconvidaram o ministro do Lula para convidar o Bolsonaro, sendo que já estávamos no governo Lula, né? Então, acho que dizer que é um setor que anda de mãos dadas com o bolsonarismo não é exagero. Daí, hoje, né, se você estiver assistindo aqui ao vivo, quarta-feira, dia 28 de junho, saiu aí um segundo Plano Safra, o Plano Safra da Agricultura Familiar.
Daí vamos pegar aqui uma manchete do Brasil 247, ó. Lula retoma plano safra da agricultura familiar. Então, esse retomar é porque esse plano safra da agricultura familiar ele esteve parado por 4 anos, né? Durante o governo Bolsonaro não houve. Daí ali, aspas do Lula, né? Brasil ganha com o crescimento de todos. Na linha fina, a gente vê o quanto de dinheiro que vai ser destinado. 71,6 bilhões ao crédito rural, o volume é 34% superior ao anunciado na safra passada e o maior da série histórica. Então, é o maior plano safra da agricultura familiar até agora. Daí o que eu não consigo deixar de fazer a comparação aqui, deputada, de que a gente tem 364 bilhões para o agronegócio e 71 para a agricultura familiar. Você pode olhar essa situação aí como copo meio cheio, digamos assim, dizer, olha, está retomando o plano safra da agricultura familiar, que tinha sido interrompido, é o maior valor até agora, mas dá para olhar o copo meio vazio e pensar, tipo, cara, é um valor muito menor do que é o que é destinado ao agronegócio, sendo que vamos lá, os grandes latifundiários estão envolvidos aí com desmatamento, com queimada, com ataques aos povos indígenas, tudo isso com concentração de renda para vender grão para o exterior, enquanto a agricultura familiar é a que faz uma produção mais ecológica e que, de fato, coloca alimento na mesa do brasileiro. Não estão invertidos esses valores? Eu vou só trazer os fatos e deixo a deputada Fernanda Melchiona aqui falar o que ela pensa aqui. Não, eu concordo totalmente, viu, Sofia? Eu acho assim, uma coisa é a comparação com o Bolsonaro, né? Não tem comparação. No governo Lula não tem comparação com o Bolsonaro, né? Ainda bem que nós conseguimos a maior vitória democrática desde 1985, foi a eleição do Lula, porque senão nós estaríamos numa situação política, econômica e social muito pior, né? Talvez no fechamento das liberdades democráticas e tal. Bom, vai comparar com o Bolsonaro não deu nada para a agricultura familiar, né? Cancelou a reforma agrária, a INCRA não funcionou, botou, né, para cuidar do INCRA, cuidar, entre aspas, um ruralista que era inimigo, não teve nada de reforma agrária, etc. E, claro, quando retoma o governo Lula, evidentemente, é preciso que determinadas medidas sejam tomadas, inclusive a retomada, né, do Plano Safra para os pequenos agricultores. Agora, o que a gente vê aqui é, de novo, uma lógica de tentar manter a conciliação de classes, que é governar e manter o Plano Safra nos valores muito superiores para os grandes, os que ganharam com essa economia voltada para os interesses do agronegócio, os desmatadores que plantaram e venderam para fora com dólar nas alturas e ganharam dinheiro, enquanto o povo sofria as consequências da fome no Brasil. A gente sabe que a agricultura familiar é responsável por maior geração de empregos e a maior parte dos alimentos que estão na mesa dos brasileiros. A gente sabe que os agricultores familiares sofreram tanto no último período do governo Bolsonaro que chega a ser desesperador. E, ao mesmo tempo, a gente vê que a maior parte do bolo, de novo, vai para os grandes, né? E não para os pequenos, né? A gente tem aqui 364 para os grandes e médios, né? Mas, sobretudo, os grandes do agronegócio, e 77,7 para os pequenos. E eu nem vou entrar na lógica política, porque a gente sabe que o agronegócio brasileiro, ou a grande parte do agronegócio, são né, os que tiveram com o Bolsonaro no último período, é a bancada ruralista junto com a extrema-direita que está fazendo uma CPI para criminalizar o MST aqui na Câmara dos Deputados, que tem tido um enfrentamento aguerrido da Samia Bonfim e da Thalíria Petroni, mas que é cotidiano, é diário o ataque ao MST, a tentativa de sempre silenciar os movimentos sociais populares, e esses caras que vão ganhar a maior parte do bolo, né? Uma parte deles, e bem que tu falou, do Agro Show lá foi uma vergonha, o Bolsonaro foi convidado e o Lula não foi convidado, é um negócio assim escandaloso. Boa parte dos que foram presos ou que estão sendo investigados pelo financiamento, preso não, pelo financiamento, tem gente do agro nessas investigações lá no Supremo Tribunal Federal, além do desmatamento e tudo que tu disseste, sabe? Então, qual é a lógica? Primeiro que dos pequenos a gente tem muitas demandas. Eu tive em São Gabriel recentemente com os companheiros, né, do movimento social, do MST, dos pequenos agricultores, conheço muita gente do movimento social no Rio Grande do Sul e no Brasil, sei o que a estiagem causou para os pequenos agricultores e tem uma demanda
tem demandas históricas represadas pelo governo Bolsonaro, mas uma boa medida não seria só ampliar os valores e reduzir a taxa de juros, mas inclusive anistiar dívidas do passado para desendividar esse trabalhador, esse pequeno agricultor rural que se ralou com as estiagens, com as intempéries, com o aquecimento global, que é fruto do capitalismo dos grandes desmatadores, mas são os pequenos que pagam, que ficam com a fatia menor. E do ponto de vista político, a gente vê de novo uma tentativa, Sofia, que é expresso pela própria Frente Ampla, que elegeu o Lula, né? Que é uma tentativa de conciliação de classes. Eu não quero fazer a crítica, porque talvez nem não se tivesse vencido a eleição, se assim não fosse, porque foi uma eleição apertada, num país que tem peso do presidencialismo e tudo que a gente sabe, o Bolsonaro usou todo o aparato para tentar vencer as eleições, PRF autuando ônibus, benefícios eleitorais só no ano da eleição, que depois ele ia cortar, a gente sabe que ele tentou de todas as maneiras ganhar a eleição e perdeu por uma margem ainda pequena, mas foi uma grande vitória, a vitória eleitoral do Lula. Agora, nessa questão da conciliação de classes, não tem, né, uma vela para dois senhores, né? Quando tem a burguesia, os interesses burgueses no interior do seio do governo, é evidente que os interesses burgueses também predominam, como a gente viu no caso do arcabouço fiscal, uma lógica de manter, né, os interesses, os recursos públicos voltados para os interesses do sistema financeiro, enquanto vai custar caro para a saúde, educação, segurança, assistência social, políticas antimachistas, anticacistas, anti-LGBTfóbicas, que são tão importantes ao país, né? Que são tão necessárias para enfrentar o caos que o bolsonarismo criou. Então, nós, né, e eu sou do movimento esquerda socialista, sou desta linha política dentro do PSOL, né, que fundou o PSOL lá atrás, e nós fazemos esse debate. Claro que nós fizemos campanha para o Lula com garra para derrotar o bolsonarismo, e nós sabemos a importância da unidade de ação para enfrentar a extrema-direita, inclusive agora, porque eles vão tentar seguir atacando, enfraquecendo o governo, e a gente faz toda a unidade de ação para defender o governo frente às ameaças fascistas. Mas, por outro lado, a gente precisa de uma independência política dos trabalhadores, da juventude, né, das bandeiras históricas da classe trabalhadora para manter firme a ideia, né, de que a maioria controle a política e a economia. Não pode ser que a 12ª economia do mundo siga sendo um paraíso para o sistema financeiro e para os que ganharam na pandemia, como os grandes planos de saúde privado, hospitais privados, banqueiros e o agro. É preciso ter uma mudança estrutural, inclusive, para enfrentar as causas que geram, né, o bolsonarismo, porque não é só a reação conservadora, embora ela exista. Existe uma reação conservadora aos avanços da luta das mulheres, dos LGBTs, dos negros e negras, existe as viúvas da ditadura civil-militar, existe um pensamento fundamentalista no núcleo bolsonarista, existe. Mas existe um vazio gerado pela crise da democracia liberal, da democracia burguesa, num capitalismo que está em crise, numa crise multifacetada, social, econômica, ambiental, e a gente precisa, inclusive, para enfrentar essa crise política e de representação, ter uma esquerda antissistema, que precisa ser fomentada, que precisa se potencializar. Nós não somos donos da verdade, né? Mas no sentido de que a gente precisa construir com mais força um programa anticapitalista, né, independente do Brasil. Eu acredito nessa luta, e eu acho que essa luta ainda é mais atual, né? A Rosa Luxemburgo falava em socialismo barbárie, né? Eu acho que a gente tem que falar em socialismo ou fim da humanidade, porque o aquecimento global é um risco real, né? Um risco real de enfim, desmontar a humanidade tal qual nos conhecemos hoje, e a gente sabe que é fruto dessa lógica do capitalista, desse padrão desenfreado. Então, eu acho que essa demonstração do que tu trouxeste do Plano Safra é justamente a demonstração da política de conciliação de classes, e eu acho que está invertido, sim. Concordo contigo, para mim devia ser tudo para os pequenos, viu? Tudo para ser honesto, e tinha que dar uma taxadinha nos grandes, né? Mas está invertido. Só que o problema de estar invertido é que, claro, que bom que voltou, mas se reproduzem problemas que os pequenos estão vivendo, e a própria necessidade de fomentar a agricultura familiar para matar a fome do povo brasileiro, mas o problema político dessa conciliação é aqui na frente. É o desfecho que vai ter a CPI do MST, é que tipo de tributação nós vamos ter no Brasil, se vai ter uma política para taxar as grandes fortunas que está na Constituição, ou se vai ficar na gaveta a vida inteira, e nós vamos ficar com essa lógica de um orçamento que só atende os interesses dos ricos. Isso é tão importante para a vida das pessoas,
né? Para poder ter um salário digno, para poder atualizar a tabela do imposto de renda, para poder cumprir as promessas tão importantes do Lula na campanha, mas também é importante para derrotar a extrema-direita, sabe? Socialmente, porque ela ainda segue à espreita no Brasil e no mundo, né? Como um elemento mórbido nessa crise da democracia liberal, onde o velho ainda não morreu, o novo ainda não nasceu e os elementos mórbidos aparecem, como diria o Gramsci. Gente, é muito bom ouvir a Fernanda falar que a gente sai de Plano Safra e chega em Rosa Luxemburgo e Gramsci. O Glauber que brinca comigo, às vezes o Glauber, nosso deputado, ontem a gente estava juntos e ele sempre brinca que se eu fico 20 minutos numa mesa e não entra em alguma polêmica política, eu não estou bem, né? O polêmica no bom sentido da palavra, porque eu acho que entre nós a gente tem que debater as coisas como são, até para potencializar as lutas do nosso tempo, né? Perfeito. Vamos para o nosso último assunto, e esse envolve diretamente a deputada. Vamos lá. 6 deputadas de esquerda, todas mulheres, estão sendo alvo de um pedido de cassação. Estou aqui com uma delas, né, a Fernanda Melchiona, que comparou esse pedido a uma caça às bruxas. Eu quero aqui perguntar para elas se tem algo um pouco mais profundo nessa comparação. Vamos dar o contexto aqui, Fernanda. O que aconteceu foi uma manifestação de vocês, né, no momento da aprovação do regime de urgência do marco temporal. Eu tenho até aqui as imagens. Então, projeto do marco temporal, né, que a gente já falou bastante disso aqui no Meteoro, inclusive tivemos a deputada Célia Chacriabá conversando aqui com a gente sobre isso, que, assim, como a deputada Célia falou, é um genocídio legislado, né, contra os povos indígenas aqui do nosso país. E a gente viu ali várias deputadas chamando de assassinos, né, então... A partir daquilo ali, 6 deputadas, 4 do PSOL, a Fernanda Melchiona, que está aqui comigo hoje, a Sâmia Bonfim, que estava comigo aqui na segunda-feira, a Célia, que conversou com o Álvaro, e a Thalíria Petroni, e 2 deputadas do PT, que é a Juliana Cardoso e a Érica Cocai, sofreram aí pedidos de cassação. Daí, a deputada Fernanda Melchiona chegou a falar sobre isso. Vamos ver aqui. Inaceitável a seletividade com que o presidente da Câmara, o Arthur Lira, tem tratado os processos ingressados no Conselho de Ética, e o senhor, ao acolher 6 processos contra 6 parlamentares mulheres, e que foram seletivamente escolhidas por um partido e representações desse partido, que não escondem a sua misoginia. Aqui está se referindo ao PL, né, Partido Liberal do Bolsonaro. O seu machismo, seja na representação, seja na forma de tratar as mulheres, seja na forma de qualificar a reação das mulheres diante de um ataque sem precedente aos povos originários. E quando o Conselho decide dar sequência a essa caça às bruxas, eu acho que é uma boa definição, porque as mulheres, historicamente, inclusive lá atrás na história, foram caçadas na Inquisição, parecido com o que estão tentando fazer conosco aqui. Mas não vão nos intimidar, não vão nos calar, os machistas não passarão e nós estamos convictas de estar do lado certo da história, falando as verdades que precisam ser ditas e, ao mesmo tempo, reivindicando o direito das mulheres. Então, aqui, Fernando, você fala ali de caça às bruxas e fala de um contexto histórico disso, né? Eu queria ouvir você falar um pouquinho disso, o que você está se referindo exatamente, e daí também fique à vontade para falar o que você achar que seja necessário falar sobre esse pedido de cassação aí contra vocês. Sofia, os reacionários não escondem o ódio e o medo que tem no movimento de mulheres. Hoje eu estava vendo um vídeo de um deputado bolsonarista, que até critiquei lá nas minhas redes sociais, e ele fala, o feminismo fudeu tudo, porque, enfim, é o movimento mais nefasto, etc. Eu sei de qual você está falando. Exatamente, porque eles têm um ódio, eles têm um asco às mulheres que lutam
pelo direito das mulheres, né? Eles querem uma volta eterna ao passado, é óbvio. É uma visão de mundo de querer de novo ver a mulher na esfera privada como espaço das mulheres, de subordinação, de uma família única e tradicional aos moldes do que eles querem, da divisão sexual dos papéis, e, óbvio, uma lógica extremamente machista e misógina. Mas eles atacam as mulheres não é só porque eles têm essa visão de querer voltar ao passado e reagir, né, às nossas conquistas, ao fortalecimento da luta das mulheres. É porque eles sabem a força imparável do feminismo. Porque eles sabem que o feminismo foi peça essencial para derrotar o bolsonarismo no Brasil, eleitoralmente nas ruas, porque é um movimento imparável. Claro que nós temos que dotar de um programa, né? Num programa não no sentido de perder a força das mulheres, mas num programa totalizante, porque essas mulheres são parte de mulheres da classe trabalhadora, porque essas mulheres também têm cor, porque essas mulheres também são indígenas, porque são mulheres trans, porque são mulheres, né, na sua totalidade, com uma força e uma dimensão incrível que podem, inclusive, ser a ponta de lança da construção de um bloco contra-hegemônico, né, no Brasil e no mundo. Então, quando eles fazem a representação contra nós, é uma tentativa, primeiro, de nos intimidar, mas sinto dizer a essa turma, né, da bancada do atraso, que não me intimidam, né, não vão nos calar, não nos intimidam, não vão nos silenciar, é parte de uma lógica de violência política de gênero, né, de estava escrevendo sobre isso, quantas vezes tu é interrompida, ameaçada, enfim, eu tenho um defeito e uma qualidade, Sofia, eu não sei, tenho várias como todo mundo, mas tem um que pode localizar nos dois polos, mas eu sou braba, e eu não costumo levar desaforo para casa, então eu não somatizo, mas são violências cotidianas contra as mulheres que é um negócio escandaloso, né? E eu fiquei refletindo sobre isso no processo de conselho de ética, e aí quando eles escolhem 6 mulheres, é a tentativa, claro, de tentar silenciar essas mulheres, de dar um recado machista e misógino, né? E também atacar de novo o direito dos povos originários, e ao mesmo tempo criar um efeito cascata que impacta nas violências simbólicas, físicas, morais, Brasil afora, né? Porque nós estamos falando da mais alta, entre aspas, né, representação, e a quantidade de processos que acontecem nas câmaras de vereadores e a quantidade de violências que as mulheres sofrem no cotidiano, no trabalho, no ônibus, na vida. Então, eu encaro essa nossa defesa como uma defesa do direito das mulheres, sabe? Uma reivindicação do feminismo e da necessidade de enfrentar as trevas, que eu me referi ali quando eu falei das caças bruxas, né? Porque ali era trevas, para assentar uma lógica de um determinado papel das mulheres na sociedade, como apontou a Silvia Federici no Caliban e a Bruxa, foi necessário fazer uma cruzada física contra as mulheres, para desempoderar as mulheres, para jogar no espaço privado, de colocar ela nesse papel de subordinação que foi funcional, né, ao final do feudalismo e à transição do capitalismo. Enfim, eu recomendo, aliás, esse livro, para quem não leu, Caliban e a Bruxa, da Silvia Federici. E agora, a extrema-direita, que segue na sua luta por uma saída golpista, reacionária, com uma agenda econômica antipovo e uma agenda reacionária das liberdades democráticas, também enxerga no feminismo um lugar que eles precisam atacar. Agora, saber disso não significa secundarizar a necessidade de defesa. E eu, muito modestamente, quero pedir aqui a todos os seguidores do Meteoro que nos ajudem assinando o abaixo-assinado, compartilhando o abaixo-assinado, porque a gente sabe como é a composição da Câmara. Nós, do PSOL, fizemos pedidos de cassação contra 4 golpistas que fizeram apologia o 8 de janeiro e está parado na mesa do Lira há mais de 150 dias. 150 dias. O nosso processo, que primeiro foi ilegal, 6 mulheres numa mesma peça. O Lira despachou, mesmo errado na forma, etc., despachou para o Conselho de Ética. Quando eles viram que ia ter problema naquele formato, eles individualizaram as peças, fazendo um copia e cola das denúncias contra cada uma de nós, pegando material nas redes sociais, né? Eles que falam tanto que o PL das fake news é censura, quando na verdade é contra crimes, né, cometidos pela extrema-direita, etc., querem censurar o nosso pensamento, que a gente falou contra o marco temporal, etc. Eles botam as nossas postagens e ingressam no dia 12 de junho, de manhã. Dia 12 de junho, final da manhã, já está no Conselho de Ética. Já foi sorteada a lista tríplice. Daqui a pouco, o presidente do Conselho de Ética escolhe o relator, né? E a gente não pode permitir que aconteça algum tipo de punição, de cassação, de restrição das liberdades democráticas, não por nós, mas pelo símbolo, né?
por nós também, claro, mas pelo símbolo que isso passaria para o Brasil inteiro e, por óbvio, uma inflexão das liberdades democráticas caso nos punam. E a gente não é tonta nem nada, sabe que existe essa possibilidade, está pedindo apoio, solidariedade, que compartilha, que curtam, que mandam para as famílias, para os amigos, enfim, que nos ajudem a chegar mais longe para que a gente possa defender essas mulheres e enfrentar as trevas com mais força, né, e mais potência nos nossos mandatos aqui dentro da Câmara, mas sobretudo fora dela. Eu digo sempre, as grandes mudanças passam né, ao largo da Câmara dos Deputados, mas os nossos mandatos são instrumentos para vocalizar essas lutas dentro e, ao mesmo tempo, potencializar as lutas fora. Perfeito. Então, ó, o livro que a Fernanda falou, esse aqui, né? Caliban e a Bruxa, e eu tinha certeza absoluta que ela ia citar esse livro, e eu coloquei no chat o link para o site dela, onde tem o abaixo-assinado. Estou colocando aqui mais uma vez. Então, para quem quiser assinar lá. E eu acho que era isso, deputada. Muito obrigada pela sua presença aqui, de verdade. O tempo passou voando, Sofia, que delícia! Muito obrigada pelo convite, um prazer ter estado aqui contigo. Um abraço para toda a equipe do Meteoro, tá? E deixa um abraço para o Álvaro, que eu sei que ele está voltando daqui a pouco também, né? Uhum. Tá, já ele está aqui no canal de volta. Daí eu acho que vou ser eu que vou precisar de um tempinho. Ah, eu imagino. Deve ser difícil a produção e também tanta notícia, tanto acompanhamento, tanta, né? 4 lives por semana, deputada. 4 lives por semana tô fazendo. Sempre mega atualizado, como vocês são, mas parabéns, o canal de vocês é fundamental para o país e para as vozes democráticas e combativas, viu? Parabéns pelo trabalho. Beleza. Então, é isso, gente. Eu acho que a gente vai encerrando a live por aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau.